Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje no 1º de Maio, aqui na manifestação na Alameda, a concentração habitual que se faz, com o desfile que termina aqui, e estou com o Bruno Fialho, que é o número 2 da minha lista de candidaturas europeia pelo ADN, e com o número 3 da minha lista, que é o Gonçalo Melo Bandeira. Queria-vos apresentar quer o Bruno, quer o Gonçalo, porque algumas pessoas não conhecem tão bem o Bruno ou o Gonçalo e, sobretudo, alguma comunicação social que está capturada pelos grandes interesses, que foi também alvo da rapina das grandes corporações, não presta o seu papel principal, magno, de informar corretamente as pessoas. E muitas vezes é mais fácil rotular e é mais fácil etiquetar do que, na verdade, ler um pouco e estudar um pouco. Eu quero ser a tua candidata ao Parlamento Europeu, quero que tu votes em mim ou que não votes em mim, não por rótulos ou etiquetas, mas pelas minhas ideias e também pelas ideias das pessoas que me acompanham nesta lista. Ora, o Bruno Fialho, presidente do ADN, tem sido muitas vezes retratado como um fascista, um extremista, e isso é pura difamação. O Bruno Fialho é um sindicalista. Eu trouxe inclusivamente algumas notícias que recolhi sobre o Bruno, um sindicalista com um grande passado, mas eu, se calhar, antes de vos explicar como é que tem sido este percurso, este trajeto do Bruno Fialho nestas lides tão próprias do 1º de Maio, se calhar começava por perguntar, Bruno, de onde é que tu vens, como é que é a tua história? Fala-nos um pouco de ti. Olá, Joana. Olá. Antes de mais, devo corrigir-te, eu sou muito conhecido, inclusive existem atores que são confundidos com a minha pessoa. Isso é a primeira coisa que eu tenho a dizer, quase não posso sair do meu bairro, toda a gente conhece lá na rua. Eu venho de Lisboa, nasci em Lisboa. És mesmo alfacinha? Mesmo alfacinha, com muita honra. Muito bem. No entanto, o meu coração também está em Viana do Castelo. Ah, é? Porque eu passava férias desde pequenino em Viana do Castelo. Tens lá família no Norte? Tenho família do Norte. Boa. O padrinho do meu filho, o meu primeiro filho, é de Viana do Castelo. Os meus melhores amigos são todos, a maior parte deles são todos de Viana do Castelo. Uma das mais bonitas cidades. A mais bonita cidade de Portugal, na minha opinião. E portanto... Muito bem. Sim, senhor, tens 2 filhos, não é? 2 filhos lindos, sem a mãe. Mais ou menos na idade dos meus, não é? Dos meus mais pequeninos. Os meus têm 7 e 9. Ok, depois os meus são com 6 e 8, está mais ou menos. Igual. Ainda vão brincar juntos. Exatamente. Olha, Bruno, como eu estava a dizer, muitas vezes tem acontecido isto, chamarem-te fascista, radical, de direita, mas eu fui buscar algumas notícias, gostava que a Irene que estás aqui a ajudar pudesse mostrar um pouco, que mostram, por exemplo, que tu foste mediador de vários sindicatos, por exemplo, estiveste nas negociações com a Antram, com os motoristas, tiveste também mediado, a ser mediador nesta luta, foste aliás chamado como mediador externo, foste tu escolhido como mediador externo justamente para esta luta que foi complicada. Mas passaste por outras lutas, Ryanair, TAP, Sporting, são várias lutas que tu tens passado. Bruno, explica-me então um pouco como é que tem sido este teu percurso. Bem, primeiro de tudo, eu quando exercia funções sindicais era acusado de ser comunista radical de esquerda. Agora que tenho outras lutas e continuo a ter estas sindicais, porque a luta dos trabalhadores não para, porque existe uma grande divergência em termos de forças entre trabalhadores e entidades patronais, e eu era um sindicalista moderado, ou seja, nós também não podemos estar sempre a atacar a entidade patronal, porque também é graças a quem investe o seu tempo. Tem que haver uma plataforma de mediação, não é? Exatamente. E daí ter sido também convidado para mediar o dia em que Portugal parou. Certo. Caso não se recordem. Eu lembro-me. A greve dos motoristas de matérias pesadas, que tinham toda a razão do seu lado, parou Portugal. E o Governo, com receio que realmente acabassem os bens de primeira necessidade nos supermercados, convidou, aliás, quem me convidou foram os motoristas, com a anuência do Ministro das Infraestruturas, na altura era o Pedro Nuno Santos, aceitaram que eu fosse criar uma plataforma de entendimento entre a Antram e os motoristas. Foi um sucesso, consegui colocar as 3 partes a falar com dignidade. Não é fácil. Não foi nada fácil.
E, portanto, quando eu passei a lutar contra o globalismo, contra os lobbies, o wokeismo, das letrinhas que tentam doutrinar as crianças. Os grandes grupos, Big Pharma, Big Tech, o lobby do armamentista. Tudo, deixei de ser comunista, passei a ser extrema-direita. Olha, portanto, Bruno, já agora, se a Irene consegue mostrar aqui esta foto, fala-me um bocadinho sobre esta fotografia aqui, porque eu vejo que tu estavas aqui mais jovem, Bruno, estavas mais jovem, é? Com uma camisola. Com menos barriga. Six-pack. Estavas aqui ao lado do António Pedro Vasconcelos, não é? E do Arménio Carlos E do também. Arménio Carlos. O que é que estavas a fazer aqui neste dia? O meu grande amigo, saudoso António Pedro Vasconcelos, em que participámos em muitas lutas juntos. Neste dia estávamos a debater a questão do roubo que foi feito por Passos Coelho, em que deu a TAP Portugal a um grupo empresarial comandado por um senhor que tinha 7 nacionalidades, que era o Abramovich. E neste dia estava na carrinha da CGTP, onde estamos aqui hoje, no 1º de Maio, e fui um dos organizadores de uma manifestação com o apoio da CGTP, onde eu espero que ainda tenha muitos amigos, porque o sindicalismo é muito importante para o direito dos trabalhadores, para as lutas laborais que diariamente existem e que vão continuar a existir. Olha, e aqui encontrei uma outra fotografia tua, também estavas um pouco mais jovem, Bruno, aqui, é? Estava bem jeitoso tu estavas, é, Bruno? É? Muito bom. E aqui estavas aqui, parece que estás na Assembleia da República. Estava na Assembleia da República, numa comissão de inquérito exatamente sobre a privatização da TAP, onde fomos todos os sindicatos, os 13 sindicatos que representam o Grupo TAP, convidados pela CGTP também, pelo Partido Comunista, a estar lá. Na altura, eu, como defendo sempre as causas certas, sou sempre acusado daquilo que está por trás das causas. Portanto, eu não, à segunda sou comunista, à terça sou à direita, à quarta provavelmente sou do centro, portanto, eu não me interessa com voto. Bem-vindo ao clube, Bruno, é o que eu posso dizer. E viva o 1º de Maio! Viva! Olha, também gostava de falar aqui um bocadinho com o Gonçalo Melo Bandeira, se calhar iremos um bocadinho mais para aqui, porque o som está aqui bastante barulho, como é natural, aqui na concentração do 1º de Maio. Gonçalo, eu gostava que tu começasses a explicar de onde é que tu vens, de onde é que tu nasceste. Primeiro, acho que temos a melhor candidata possível nessa lista, que é a Joana Amaral Dias. De coincidência da vida, conheço há 30 e tal anos de Coimbra, onde eu me formei em Direito. Depois, mais tarde, voltei para me doutorar, portanto considero que é a minha alma mater, embora o mestrado foi na Universidade Católica, mas foram 11 anos a estudar em Coimbra, cidade que está no meu coração, e o fado de Coimbra também. E pronto, eu nasci no Porto, mas a minha vida profissional é de Braga, sobretudo em Braga, sobretudo nos últimos 17 anos. Trabalhei também muitos anos numa empresa. Gonçalo, embora não pareça, é mais ou menos da minha idade. Não. É verdade, temos bons amigos em comum de Coimbra, porque eu sou de Coimbra, embora tenha nascido em Luanda, a minha família é de Coimbra, e portanto temos bons amigos em comum. E, portanto, conhecemos, como o Gonçalo estava a dizer, há muitos anos, não é? Exato. De qualquer maneira, não obstante esta ligação a Coimbra, tu és um homem do Duarte. Sim, embora o meu pai é de Lisboa, nasceu em Lisboa e com 30 e tal anos foi viver nos finais dos anos 50 para o Minho, para Braga. Muito bem. A minha mãe é que é do Porto. Inclusive o meu tio era um dirigente muito conhecido do Sporting Clube Portugal, que se chamava Bernardino de Melo Bandeira, que fundou o futsal do Sporting. Foi 14 anos diretor. E eu sou professor no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, que vai se chamar agora Universidade, com a alteração da lei, e também da Universidade do Minho. Portanto, Gonçalo, se aqui ao meu lado direito, esqueçam lá a esquerda e a direita agora, ok? Certo. Do meu lado direito, o Bruno Fialho é de facto um exemplar sindicalista, para além do dirigente partidário, mas o Gonçalo é um exemplar académico. Mas também queria dizer uma coisa que é importante. Eu sou dirigente sindical há 14 anos. Boa. E fui presidente da Comissão de Fiscalização e Disciplina do Sindicato Nacional do Ensino Superior, que é um sindicato independente, não está conotado com nenhum partido, e eu sou conotado como sendo uma pessoa muito à esquerda, porque sou o único, aliás, delegado sindical eleito pelos meus colegas na minha
faculdade. Muito Na bem. minha escola, a gente chama escola é de gestão, eu sou único, só temos 3. E, portanto, participo inclusive nos desfiles do 25 de Abril, escolhido pelo meu sindicato no Porto. Normalmente bem. sou representante. Muito bem. E a tua Portanto, área? tenho esse ponto em comum. E a tua área de académica, que és professora universitária, na Universidade Sim, do sim. Minho, no Politécnico, Exato. a tua área académica é Direito Público. E sim, e anticorrupção é uma coincidência, mas toda a vida. Portanto, o meu orientador era o professor Dr. Costa Andrade, que é o penúltimo presidente do Tribunal Constitucional, e o professor Figueira Dias, que é o pai do direito penal português. E eu sempre me dediquei ao crime económico e à luta contra a corrupção. Sempre, sempre. bem. Aliás, consigo, pelas minhas publicações, anticorrupção. E é um orgulho estar aqui com a Joana Amaral Dias, que eu sei que é uma pessoa de valores, e muito do que se passa aqui foram de facto os outros que mudaram. Não foi a Joana, que eu já conheço há mais de 30 anos, porque a Joana sempre se pôs do lado mais difícil das causas, daqueles que nos custa mais na vida e lutar por elas. E isso é um orgulho para nós. Obrigada. Aqui está o nosso pequeno contributo, o nosso humilde contributo para o esclarecimento. Lutar pelos trabalhadores é também, obviamente, lutar por uma informação digna, pela uma informação factual, por uma informação clara, e esta candidatura do ADN às europeias, de facto, é uma candidatura abrangente, é uma candidatura que, efetivamente, não quer saber da esquerda-direita, não quer saber do de dividir para reinar. Aqui, os nossos currículos não são cargos, nem são ideologias. Os nossos currículos são causas e lutas, como exatamente este 1º de maio. Eu, Joana Amaral Dias, sou a tua candidata ao Parlamento Europeu. Muito bem.